Seja muito bem-vindo ao canal Resumos de Odonto. No vídeo de hoje, a gente vai iniciar a abordar sobre as exostoses, pois elas são um assunto muito extenso. Então, existem exostoses vestibulares, palatinas, existem os toros mandibulares, os toros palatinos. Então, hoje a gente vai fazer mais um vídeo introdutório e posteriormente terão mais 2 vídeos abordando especificamente o torus mandibular e palatino. Então hoje a gente vai falar sobre eles, porém rapidamente. Então, o que é uma exostose? A exostose, elas vão ser protuberâncias ósseas que vão ser localizadas. Essas protuberâncias, elas vão surgir da cortical óssea e estes crescimentos, eles são na maioria das vezes benignos. Eles geralmente vão afetar a maxila e a mandíbula, né, porque eles afetam os maxilares, e a descoberta do torus, ela ocorre normalmente por acaso. Então, o paciente vai à unidade de saúde da família ou algum consultório dentário e aí, por acaso, descobre que tem esse torus mandibular, porque na grande maioria das vezes eles vão ser assintomáticos. Então, os pacientes vão pensar, se não tem nada doendo, então deve ser algo normal. E muitos, né, nem sabem da existência que tem esse torus ali na sua cavidade. Então, o torus é um crescimento ósseo, benigno, lento, progressivo, com uma origem desconhecida. E ele vai depender, né, a sua nominação, da onde ele é afetado. Então, se eu tenho um torus na minha face vestibular, ali próximo dos meus incisivos centrais, ali próximo dos meus caninos, ele vai ter um nome. Então, a origem dele, né, a denominação vai depender da localização anatômica. Então, eles são compostos por cortical óssea densa e esponjosa, né? Esponjosa. São recobertas por mucosa delgada e com pouca irrigação. Tá, não entendi nada de composto por cortical óssea, esponjosa, não lembro mais disso. Gente, resumindo, a exostose é um aumento de volume ósseo, que pode ser tanto unilateral quanto bilateral ao longo da face vestibular ou lingual dos maxilares. Então, o que eu preciso saber sobre a exostose hoje na minha faculdade? Eu preciso saber que a exostose é um aumento de volume ósseo, que vai afetar o maxilar ou o mandibular. A região vestibular, ela é mais comum na maxila do que a região lingual, mas é claro que isso vai depender muito de cada caso. E as exostoses, elas são identificadas na maioria das vezes em adultos. Quais são as principais características clínicas que eu preciso saber em respeito a exostose? A exostose, ela vai ser composta por cortical óssea densa e esponjosa, né, como a gente disse anteriormente, e ela vai ter pouca irrigação. Então, se tem pouca irrigação, aquele tecido ali, ele só vai crescer mais ainda, porque não vai ter nada que vai estar irrigando. Então, é só uma massa óssea densa que está formando ali, por isso que ela é benigna. Então, ela vai afetar hoje quando eles têm grandes dimensões, pode interferir com a fonação, com a deglutição e a dicção. Então, muitas vezes isso torna um incômodo, né, para os pacientes. O percentual maior vai ser em asiáticos e esquimós, então não tem assim, vai afetar mais brancos, negros, índios. Não existe, assim, uma porcentagem maior. Então, alguns estudos, né, eu vi em 2 artigos e também no Neville, que o percentual maior vai ser em pessoas, né, com origem asiática e os esquimós. Então, as exostoses, elas vão ser, né, bilaterais, mas elas também podem ser únicas. E, como a gente estava dizendo, né, a denominação vai depender da localização anatômica. Então, agora a gente vai falar sobre 4 tipos de exostose. Iniciando, vamos abordar sobre a exostose vestibular. Essa exostose vestibular, então, ela vai afetar a face vestibular dentária. Então, aqui, face vestibular, afeta na face vestibular. Elas vão ocorrer com aumento de volume ósseo bilateral ao longo da face vestibular dos rebordos alveolares. Então, a vestibular pode afetar tanto na maxila quanto na mandíbula, desde que seja na face vestibular. Já as exostoses palatinas, elas também vão ser lesões bilaterais, na maioria das vezes, mas também podem acometer mais de um lado. Essa exostose, especificadamente, ela vai ser mais comum em homens. Então,
A exostose palatina vai desenvolver no lado lingual das tuberosidades palatinas, então na face palatina lingual. A vestibular, por sua vez, ela vai ser assintomática, a menos que haja uma fina camada, né, de mucosa aqui de revestimento, que vai tornar ela ulcerada por trauma. E aí o paciente vai sentir dor, vai te procurar e a gente vai tratar sempre primeiro a dor. Então a gente não pode tratar paciente, né, que está sentindo dor ali. Depois disso, a gente vai falar um pouco a respeito do tórus mandibular e o palatino. O tórus mandibular, ele vai ser localizado, né? Então, a principal diferença entre tórus mandibular e palatino, que depois a gente vai ter vídeos especificamente sobre tórus mandibular e palatino, a depender de quando você estiver assistindo esse vídeo, talvez já esteja no canal, então dá uma olhadinha aí no nosso link, né, no nosso perfil, já se inscreve, comenta aí que vídeo você quer ver aqui no canal. Então, o tórus mandibular, ele vai ser localizado no lado interno do ramo horizontal da mandíbula. Então, ele é acima da linha milioide, ali vai estar o tórus mandibular. Ele pode estar também, né, acima dessa linha milioide, ao nível da área ali dos premolares e dos caninos. O tórus mandibular, por sua vez, ele vai afetar, né, tanto bilateral quanto múltiplo, então, ou ele vai afetar ou dois ou mais, então não tem a possibilidade de formar só um. E ele vai ser mais afetado por homens, mais do lado direito, mas muito difícil, então geralmente são múltiplos e simétricos. Já o palatino, por sua vez, ele vai ser localizado no palato duro, né, como a gente viu algumas fotos anteriores e vou mostrar outra agora, ao longo da linha média ou de cada lado desse. Então, esse pode ser mais unilateral do que o mandibular. E uma diferença que a gente já consegue observar no palatino é que ele é frequente em mulheres. Então, o mandibular vai ser mais múltiplo e vai afetar homens, e o palatino ele vai afetar mais mulheres e geralmente pode ser unilateral. Mas é claro que vai depender de cada caso. Aqui a gente tem um tórus palatino, então ele fica ali, né, na região palatina dos dentes e a gente consegue observar esse tórus palatino. Cuidado para você não pensar que ali embaixo da língua do seu paciente tem um tórus mandibular. Já caí nessa, então tem que apalpar para ver se é uma protuberância óssea com a massa mais densa. Então, o que causa a exostose? Tudo bem, entendi que a exostose é uma protuberância tal, que tem vários tipos, mas o que é exostose? Gente, a exostose, a causa mais aceita atualmente vai dizer respeito a alguns fatores genéticos que a gente vai falar agora. Só que alguns deles podem surgir de hábitos parafuncionais orais, como, por exemplo, o bruxismo. Então, um caso, né, fator genético, patologias sistêmicas, injúrias locais, podem vir a estar gerando, né, exostose. Além disso, uma hiperfunção mastigatória, um crescimento contínuo, né, dos ossos maxilares que podem vir a gerar algumas anomalias, né, muitas vezes anomalias que não são frequentes, então anomalias raras. Alguns fatores associados à genética, como o caso, né, da síndrome de Gardner. Então, nessa síndrome que gera várias protuberâncias ali na face mandibular, até mesmo em toda a face do paciente, pode ter uma exostose ali, então ela é causada pela genética. Outro caso é o querubismo, então é uma doença extremamente rara que pode ter exostose, né? Pode ser a causa da exostose. Uma neurofibromatose, então é como se a pessoa tivesse diversos tumores benignos, muitos no rosto, então é diferente do acne, então ela vai ter isso tanto pelo rosto quanto pelo seu corpo. Então, existem imagens muito fortes, você pode estar pesquisando no Google depois, mas não quis colocar aqui, né, porque algumas pessoas podem não gostar do conteúdo. E também fluorose sistêmica. Então, tudo isso pode vir a gerar, né, a exostose. Como é o tratamento da exostose? Então, como é que a gente trata? Na maioria das exostoses, o aspecto clínico ele vai ser suficiente para dar o diagnóstico. Então, isso vai tornar a biópsia desnecessária. Mas, em alguns casos, quando há dúvidas de lesões ou quando não há mesmo certeza, será que é exostose? Será que não é outra anomalia muito rara que, sei lá, teve um caso
aí a gente opta por fazer o procedimento de biópsia. Mas na maioria dos casos, a exostose ela é bem característica, então na maioria dos casos é ela mesma e faz a remoção. Então, a exostose, ela quando está exposta ao traumatismo constante ou quando há uma ulceração, quando há dor, indica de remoção. Então, a gente não pode estar deixando que o paciente sente dor. Ele está se sentindo incomodado, está com ulceração, vamos estar fazendo a exerese dessa exostose. Além disso, essa remoção ela também pode estar sendo necessária se for para acomodar uma prótese dentária ou para permitir a adaptação apropriada de um retalho durante uma cirurgia periodontal. E uma curiosidade muito legal que eu achei em um dos artigos é que sempre que puder a gente evita cirurgia. Então, se vê que aquela exostose não está incomodando o paciente, se não impede higienização oral, se não é associado a doença periodontal, se não tem dor, não tem ulceração, deixa ali. Então, como ela é benigna, então o paciente pode estar vivendo ali com ela ali, né, sem mal nem beira. Então, você tá ali abrindo, né, um campo cirúrgico e tudo mais, pode ser que até tenha algum tipo de trauma, né, naquele paciente. Então, tem que estudar, sentar e ver cada caso. E quando faz a exerese, né, dessas exostoses, a gente usa como fonte de osso autógeno para enxerto ósseo, como cirurgia de implantes e periodontais. Então, achei isso muito legal, uma característica, né? Então, ele tá saindo do nosso corpo, mas tá servindo como uma fonte de osso autógeno, né, para enxertos ósseos. Bom, gente, então essa foi a nossa aula sobre exostose. Espero muito que vocês tenham entendido. Eu adorei estudar esse assunto novamente. E é um assunto que a gente vê assim, na faculdade inicialmente, né? Quando a gente pega uma avalanche de doenças e às vezes a gente não dá a atenção necessária sobre a exostose e é um assunto tão fácil, tão gostoso de estudar. Mas a gente vai ter aqui outros vídeos explicando especificamente sobre torus mandibular e palatino. Então não deixe de assistir e já se inscrevam aí no canal, deixem um like aí, entrem em contato conosco através de nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e também na descrição do vídeo. E é isso, muito obrigada por ter estado até aqui e valeu!